Seguimos aqui falando do tarifaço americano de 50% para produtos brasileiros, fora da lista de exceção, não é? Temos quase 700 produtos, né? E essa tarifa de 50% já começa, vai entrar em vigor, né, gente, nesta quarta-feira. E sobre o assunto eu converso agora com o César Bergo, professor e economista. Muito bem-vindo. Boa tarde, César. Boa tarde, Simone. É um prazer estar com vocês aí. Prazer é todo nosso. A gente já começa a semana, não é, falando do tarifaço. Aliás, a gente aqui no canal está falando, né, César, desde o dia 9, não é, o 9 de julho, não é, quando começou a tarifa aí dos Estados Unidos, começou essa conversa toda, a gente viu aí essa lista chegando, né, com 700 produtos, com essa isenção, né, mesmo assim com os 10%, sucos, aviões... e setores que terão os 50%, né, que estão apreensivos, não é, César? Eles já calculam aí prejuízos. E eu te pergunto, nesses setores que ainda estão pleiteando, não é, que baixe dos 50% para os 10%, a gente viu aí o nosso repórter Álvaro Couto trazendo as informações que o vice-presidente Geraldo Alckmin segue nessas negociações. Hoje à tarde tem mais uma rodada com o setor produtivo. E eu te pergunto, pode paralisar a economia brasileira diante dessa tarifa chegando na quarta-feira de 50%? Pois é, Simone. Acho que desde janeiro a gente vem falando das tarifas, né? E agora agravou, né, com esse aumento aí repentino para 50%, que não é nenhuma tarifa, é uma sanção comercial, não tenha dúvida, né? É quebra de paradigma, é descumprimento de contrato, é descumprimento de acordos internacionais e por aí afora. No tocante ao mercado brasileiro, obviamente, existe uma leitura que seria pior, né? Se esse 50% caísse sobre o total das exportações brasileiras. Mas parece-me que em torno de 40 bilhões ficaram de fora, e nós estamos falando agora aí de 50% das exportações. Então, não tenha dúvida que esses produtos, né, que restam ainda e foram majorados, é notadamente do agronegócio, né? Existe esse aspecto com relação ao café, como foi mencionado aí, uma intenção da China de comprar aqui no mercado brasileiro esses produtos, sobretudo porque a gente enfrenta uma crise internacional na produção de café, uma crise internacional na produção de cacau. São produtos que o país produz e exporta para os Estados Unidos. Por isso que eu acredito até que esse fato é um tiro no pé. E abre uma possibilidade de negociação, sim, né? Sobretudo o Brasil buscando os campos diplomáticos, de conversa com as autoridades americanas, embora a gente veja nitidamente que está muito concentrado na figura do presidente Trump, essas decisões. Mas muitas das autoridades, né, o secretário de Tesouro vai falar com a Haddad, o secretário de Estado conversou com o nosso Mauro Vieira e também o Alckmin está conseguindo falar com o Departamento de Comércio, mas são conversas que esbarram sempre na questão personalista. Então, a preocupação maior é negociar sim, mas o aspecto que é mencionado pelos Estados Unidos, Simone, é um aspecto político. Então, nós temos que vencer essa questão também, porque preocupa outras sanções que os Estados Unidos possam dar andamento, sobretudo no tocante às importações, porque é uma questão que foge ao aspecto econômico, porque do ponto de vista econômico não haveria nenhuma razão para uma tarifa tão elevada, sobretudo comparando com os outros países, né? Nós tivemos 10% e agora foi majorado para 50% de tarifas, e lembrando que não são só produtos diretos do agronegócio. Nós temos os calçados, temos os têxteis, porque pode afetar a produção de algodão e também de couro, ou seja, a pecuária. Ou seja, é um espectro muito complexo, tem que ser analisado com cuidado, sobretudo o pequeno produtor tem que ser amparado nesse momento, viu, Simone? Pois é, César, carne, mel, pescados, café, máquinas, a gente está ouvindo falar assim que essa produção poderia ser redimensionada, né, para outros países, mas que levaria tempo. A gente viu aí o Secafé falando, né, que os Estados Unidos precisam do café brasileiro, assim como os brasileiros, né, os produtores brasileiros, os exportadores brasileiros precisam dos americanos. E na semana passada eu estava conversando com a Citrus BR, viu? E me falando justamente isso. O suco ficou de fora, não porque eles quiseram ser bonzinhos, né, com o Brasil, colocando aí essa alíquota
alíquota de 10%, mas era interesse aí para proteção, né, às empresas americanas. E agora a gente vê os setores aí que não foram beneficiados, né, nessa lista, com essas isenções, nessa expectativa, porque quando a gente fala do café, a gente não sabe o que pode acontecer aqui, se outros países podem suprir essa demanda dos Estados Unidos ou não. É tudo na fase ainda de muitas expectativas, né? Ou seja, pode afetar aqui, mas também do lado de lá também, não é, César? A gente vê aí em relação ao Fed, né, o Federal Reserve dos Estados Unidos, mantendo os juros americanos nessa faixa de 4,25% a 4,50%, por mais que Donald Trump quisesse, né, essa taxa mais baixa, ou seja, do lado de lá também tem muita expectativa. Ô Simone, a gente olhar o mercado, né? Hoje o mercado futuro de café em Londres está subindo 6% o preço do café. E não é à toa que a China correu aí para firmar esses acordos aí com relação à importação de café brasileiro. Ou seja, vai ter esse excedente do café brasileiro no mercado, não tenha dúvida. Mas, obviamente, tem muitos mercados querendo consumir esse café. E vai por aí. O açúcar também é outra commodity que serve muito à China, à Índia. Existe uma necessidade mundial por esse produto. Você tem outros aspectos aí que você pode ter algum problema diretamente, que são contratos longos, acordos outros firmados há vários anos, né? Isso cria uma dificuldade, sim, para o produtor, para o negociador. Mas são produtos que são commodities, necessidades do consumidor americano. Ele vai chegar lá na padaria, vai chegar lá no seu supermercado e não vai conseguir comprar o café, porque o café já está subindo no mundo inteiro em função dessas jogadas que os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos não produz café suficiente para o mercado dele. Obviamente, existe todo esse aspecto com relação aos grãos também. Nós vimos a questão do milho, né? Os Estados Unidos sempre foi o maior produtor mundial, mas agora o Brasil passou a fazer sombra e passou os Estados Unidos na produção de alimentos. Então, isso acaba criando algumas rusgas nos Estados Unidos, e não é à toa que o agronegócio, nesse aspecto de não ser dispensado, né, ou reduzido as tarifas, ou mantido as tarifas anteriores, foi o mais prejudicado. Cerca de 5 bilhões de dólares estão em jogo aí, como a gente está vendo nos nossos levantamentos. Isso implica também geração de emprego aqui no Brasil, mas eu não acredito que isso vai perdurar por muito tempo. O Brasil vai conseguir encontrar novos mercados, que são produtos que são de boa qualidade e têm aceitação no mundo inteiro, Simone. Então, é uma jogada americana, sim. O presidente Trump utiliza essa estratégia, né? Como já foi dito até por um comentarista aí, que colocou um bode na sala. Agora, a gente não pode comemorar porque o bode saiu, não. Ainda continua muitos problemas e tem que ser negociado, sim, diplomaticamente. E essas questões aí, outras, né, que não envolvem economia, tem que entrar num ouvido e sair no outro lá, deixar acontecer. E o nosso Supremo Tribunal também deu um testemunho muito importante da autonomia do nosso país e assim que deve agir. O nosso Congresso está voltando agora para o trabalho, deve também apoiar as medidas de proteção no campo econômico. Então, eu vejo isso aí, do ponto de vista econômico, uma certa esperança, não, embora não tenha tanto otimismo, em função do que está acontecendo nessa questão política e de diplomacia, viu, Simone? Pois é, César, muito obrigada pela sua análise hoje aqui com a gente, citando bem aí o consumo da China, não é? A gente sabe desse aumento aí pelo gosto do café. Vamos aguardar para ver até o dia, né, até a quarta-feira, como é que vai se posicionar os estados, como é que eles vão se posicionar, se mantém esses 50% ou acabam diminuindo aí, voltando para os 10%, essas exceções aí. César Bergo, professor e economista, muito obrigada, viu, César, pela tua participação hoje aqui com a gente. Uma boa tarde. É uma disposição, Simone. E vamos ter paciência chinesa, né? Para aguentar essa. Tá bom? Um grande abraço. Outro, querido. Tchau, tchau. Até a próxima.